o que é que nos é contado sobre o 25 de Abril que é flagrantemente errado e que pronto, que simplesmente ou não se passou ou não se passou da forma que nos é contado? Chamar-lhe, por exemplo, chamar-lhe revolução é discutível, isto daria uma longa conversa, é discutível se as implicações trouxeram ou não trouxeram, do 25 de Abril trouxeram ou não trouxeram uma revolução de costumes e de atitudes, nomeadamente em relação às questões do trabalho por parte dos portugueses. Mas em si mesmo, concretamente, o 25 de Abril é um pronunciamento. Os velhos pronunciamentos do século XIX e da Primeira República. Ou seja, é um golpe militar que não tem nada a ver com o Partido Comunista e que aproveita, no fim de contas, a implosão iminente do próprio regime. Portanto, o regime acaba por esborondoar-se completamente com um golpinho militar. Um golpinho militar. Há um livro muito interessante que saiu agora uma reedição chamada Alvorada Desfeita e que descreve uma história alternativa do 25 de Abril. Mas apanha grande parte dos tiques. O livro apanha muito bem esses tiques. Obviamente é uma total ficção e é uma história alternativa, como hoje se faz, é o what if, são aquelas histórias hoje conhecidas como what if, mas é um golpe, não é palaciano, há armas na mão, há gente na rua, há mortos, há perseguições. Portanto, no dia 25 de Abril, para mim, se quer saber a minha opinião, eu, aluno da Academia Militar, estava num estabelecimento militar, onde aliás já tinha apanhado o 16 de Março, tenho uma espécie de mixed feeling. Ou seja, uma inevitabilidade. Portanto, eu confrontava-me com uma inevitabilidade que se sentia por todo o lado, mesmo depois de ter sido derrotado o 16 de Março, a tentativa de 16 de Março, mas sentia-se essa inevitabilidade. E, por outro lado, a questão do meu projeto de nação que eu acalentava e no qual participava, e que, portanto, volto a falar no ultramar, ou seja, ou se quiser, os territórios sob a administração portuguesa, e sentia o que se iria passar, e obviamente como cético, permita-me, aliás, que lhe diga que sou sportinguista e, portanto, como sportinguista até isso acaba por, não sei se é por ser sportinguista ou sou sportinguista porque sou de facto esse ceticismo natural só de pensar que as coisas vão correr pelo pior. A verdade é que eu andei na rua, estive no Rossio, vi pessoas pegarem pistolas, civis, pegarem pistolas e apontar ao chefe da estação de metro do Rossio. Ainda havia chefe de estação de metro do Rossio, não havia as cancelas que há hoje, como é óbvio, para as pessoas passarem sem controle. Recordo-me de ver a GNR cozida com o café, do lado do café gelo, cozida com a parede, que andavam em patrulha, mas não se percebe a fazer bem o quê, e com as mausas guardados no estojo, e por ali andavam. Portanto, assisti a tudo isso, assisti à fragata, que depois mais tarde vinha saber que era do pai do Louçã, mandada pelo pai do Louçã, que andava no Tejo, também não se percebe a fazer bem o quê, não sabia de que lado é que estava. Vi tanques, penso que de cavalaria 7, assisti, vi isso tudo, quer dizer, e não sentia nada especial. Nesse dia não fui à academia, na altura estava na Amadora, até ao segundo ano estava-se na Amadora, só se passava para a Gomes Freire no terceiro ano. E, portanto, dos colegas militares, os cadetes, tinha informações desencontradas, ninguém sabia bem, havia um certo receio, e depois houve um evoluir. Apercebi-me que a coisa não devia ter sido tão fraca, e depois gostava de falar um bocadinho sobre a minha impressão de como é que aconteceu. Porque acho que é importante e fala-se muito pouco nisso. Percebi, no 1º de Maio,
que o Partido Comunista tomou conta do processo revolucionário em curso, que é uma expressão que se usava jocosamente na altura, mas que ficou, que eu próprio na minha tese utilizei, porque é muito bem empregue. Já agora, se quiser, é se muito quiser bem mostrar. empregue. Sim, olha. Já agora as capas. As capas, olha, este é o terceiro volume. Agora eu mostro este aqui é ao o terceiro volume, se fazemos um parênteses também. Entretanto, exato. Já que estamos a falar dela, faz sentido. Este é o terceiro, Este exatamente. é o terceiro volume, que é a participação de Portugal na Guerra Civil de Espanha. Este é o segundo volume, que é o impacto da Guerra Civil em Portugal. E este é as bases históricas do conflito. Okay. Já ficam a saber. Vão ter os links dos três na descrição e o link do Dr. José Luís na Amazon. Na Amazon, exatamente. E, portanto, apercebi-me de facto de que o Partido Comunista tinha tomado conta do processo revolucionário em curso, e a partir daí começou para mim uma nova fase de ativismo. Em relação ao 25 de Abril, propriamente dito... O que é que seria, na altura, ideologicamente? O que é que lhe parece que... Eu era um democrata, convictamente um democrata, preocupado com uma única questão. Já que se ia para a descolonização, que se fosse para uma descolonização democrática. Isto era, se o povo é que mais ordena, que se fizesse um plebiscito. Pelo menos lá, pelo menos em África, pelo menos em Timor. Macau era eventualmente o único território que era mesmo uma colónia, foi o último, mas era de facto aquele que, com características daquilo que se chama uma colónia mais evidente, mas que se fizesse, obviamente, um plebiscito, um referendo, sobre o que é que as populações queriam, com total liberdade de quem defendesse o que quisesse defender, o pudesse fazer. E o que é que acha que teria surgido? Olha, eu acho que os resultados, por exemplo, em Angola, ou mesmo em Moçambique, se fossem feitos logo nos primeiros meses a seguir ao 25 de Abril, teriam sido na Guiné, não sei. Quando digo não sei, não é para fugir à questão. Não sei. A história da Guiné, militarmente, está muito mal contada. Muitíssimo mal contada. E o PAGC estava de rastos. Porque eu acabei por ir estudando as coisas mais tarde, e depois já dou alguns elementos. Mas em Angola e em Moçambique, as populações já não estavam muito afetadas pela guerra. Portanto, a guerra tinha praticamente acabado, estavam quase a situações mais de quase podemos chamar de polícia, o que podia também ser perigoso, porque de repente podia se transformar numa outra coisa. Mas a chamada guerrilha tinha acampado, as pessoas circulavam com grande à vontade, quer para norte, quer para sul, e portanto não havia. Em Moçambique, tinha sido aberta uma nova frente de combate na zona de Cabora-Bassa, arrebentado umas minas, mas o princípio era o mesmo, e estava a haver alguma resistência, sobretudo com a crescente incorporação de tropas dos estados, antigas províncias ultramarinas, no caso de Angola e Moçambique, tinham sido transformados em estados. E estava a haver uma progressiva aceleração no processo de recurso a... Eu recordo em Évora, por exemplo, não é o caso, estamos a falar de uma coisa completamente diferente. De Cabo Verde, Évora estava com milhares de soldados cabo-verdianos, faziam parte do dia-a-dia normal e não havia problemas, e estavam sobretudo na Infantaria 16, em que estavam em instrução. E depois iam para o ultramar, mas sobretudo a nível local havia de facto já uma incorporação bastante grande de tropas locais. O exército, o regime, nomeadamente o professor Silva Cunha, quando ministro do ultramar, tinha tentado recuperar o velho projeto das tropas locais, os projetos, portanto, do exército de Angola, do exército de Moçambique, como os ingleses tinham feito um pouco, sobretudo na Índia, mas os militares, as cúpulas militares opuseram-se
terminantemente, e portanto esse projeto não foi avante. Não foi avante e portanto o recrutamento de metropolitanos continuava com cada vez mais necessidades, porque os oficiais não chegavam para os sistemas que tinham sido adotados de quadrícula, de ocupação de quadrícula, se bem que a quadrícula em si tinha consequências de uma atividade relativamente baixa. Eram as tropas especiais e algumas tropas especiais locais que obtinham os resultados mais interessantes do ponto de vista militar. Mas, dito isto, não sei, porque nunca se viu qualquer interesse, tirando a cabeça aparente do general Spínola, que muitas vezes parecia lembrar o general Gomes da Costa, e com alguma injustiça para o general Gomes da Costa, mas que diziam os adversários que o general Gomes da Costa tinha uma cabeça de galinha, que era sempre da opinião da pessoa com quem tinha falado em último. E, portanto, o general Spínola às vezes fazia-me lembrar um bocadinho o Marechal, na altura, general Costa Gomes, antes do 28 de Maio.